Uns diretores lá da SBB me falou um dia, cara, vocês começaram um segmento no Brasil. E aí eu trouxe essa Bíblia, não é? E você que colocava a capa nessa Bíblia, né? Isso, ó, essa Bíblia aqui, ela, tá vendo? Ela é do Dizascope, né? Foi a primeira capa que a gente fez. Eu tinha um desejo no coração que era ver jovens lendo a Bíblia, né? E uma das coisas que eu pensava era assim, a gente tem essa Bíblia aqui tradicional, né? Da capa preta e meio de couro, assim. Eu pensei, pô, será que a gente não poderia explorar a capa em fazer algo mais moderno pra pessoa estar na faculdade e alguém perguntar, o que é esse livro aí, né? E quem vê uma capa preta já sabe que é a Bíblia, mas quem vê uma capa dessa aqui talvez perguntaria, né? Depois, quando a gente foi publicar ela por uma editora de Bíblia, a SBB, né, a Sociedade Bíblica Brasileira, teve que conseguir a aprovação da diretoria para fazer a capa. Que era tão incomum para eles, foi para a diretoria e tal, eles analisaram lá com o board deles, aí aprovaram a primeira pra gente fazer. Adiantando a conversa para frente, né, o diretor, né, um dos diretores lá da SBB me falou um dia, cara, vocês começaram um segmento no Brasil. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Olha, eu creio que você não vai querer perder por nada nosso bate-papo de hoje, porque nós vamos falar daquilo que mais interessa à igreja, que é a palavra de Deus e a forma como a gente lê, a forma como a gente estuda. E eu estou recebendo aqui também dois convidados que têm assim, uma história muito interessante comigo e com a minha casa, certo? Então você não pode perder de jeito nenhum. Pelo contrário, você já vai ouvindo, aprendendo e depois compartilha tudo aquilo que você ouvir aqui com outras pessoas. E eu vou repetir o que eu falo sempre aqui. O que me abençoa não pode parar em mim, tem que alcançar outras pessoas. Então, compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Já dá o seu like e se você não se inscreveu no meu canal ainda, você se inscreva. É interessante que mais de 50% das pessoas que passam por aqui não são inscritas e é tão importante você se inscrever no nosso canal para que o YouTube compreenda que o nosso conteúdo é relevante e ele vai, então, distribuir mais esta mensagem. Bom, vamos para o nosso podcast Amo Família de hoje. Eu estou recebendo aqui dois convidados muito especiais. Douglas, bem-vindo. Obrigado. Obrigado muito por ter bom vindo. estar aqui mais uma vez. Com tantas demandas, assim você reservou um tempinho para estar aqui. Muito bom. Obrigado, Cosme. O Cosme é um filho Alegria estar aqui. Ministerial, espiritual também. Então, eu estou com dois filhos aqui, um biológico e outro ministerial. O pessoal fala que ele parece mais comigo que eu você. Tem a barba aí, né? Ele ministra lá, o pessoal depois vem... Pô, é o seu filho isso aí, meu? Eu falei, Você é filho de Josué, tira uma foto comigo aqui. Eu falei, não, é o Douglas. Certo, que legal. Bom, para quem não conhece, o Douglas, ele é o meu filho biológico e ele também é o idealizador do movimento Dizascope e também é o pastor sênior da igreja Família Dizascope, que ele também é o fundador aqui, que tem a sede aqui em Bragança Paulista. Casado com a Val, pai do Douglas e a Luísa. Davi. Oh. É normal isso aí, é normal. Pai da Luísa e do Davi. E o Douglas, ele é psicólogo e ele é um estudioso, assim... Ele estuda com muito critério a palavra de Deus. Douglas, eu fiz questão de trazer essa Bíblia aqui, tá? Para você compartilhar um pouco com a gente. Legal. Deixa eu só apresentar o Cosme. O Cosme, ele é psicólogo. Eu estava vendo a sua pós, você tem uma pós também em neuropsicologia. Pô, você está indo longe, hein, rapaz? Estamos aprendendo aí. Pode parar, né? É pastor de uma linda igreja em São Paulo, casado com a Renata e pai do... Eduardo da Maria Clara. Eduardo e Maria Clara, e daqui a pouco ele vai estar também falando conosco aqui. Bom, ô Douglas, fiz questão hoje de manhã, eu estava dando uma olhada, aí eu vou guardando algumas coisas, até porque eu vou fazer um lugar aqui na nossa Estância Amo Família, para falar um pouquinho da nossa história. Sim.
Duas coisas eu peguei lá hoje muito interessante. Uma, eu peguei o dicionário bíblico Davis, que o meu pai deixou para mim, e ele comprou esse dicionário em 1963. Meu Deus. No ano em que eu nasci. Eu deixei lá como assim uma lembrança interessante. E aí eu trouxe essa Bíblia, não é? Fala um pouquinho. Eu vi que você, você que colocava a capa nessa Bíblia, né? Isso. Ó, essa Bíblia aqui, ela, tá vendo? Ela é do Dizascope, né? Foi a primeira capa que a gente fez, mas o que acontece? Eu tinha um desejo no coração que era ver jovens lendo a Bíblia, né? E uma das coisas que eu pensava era assim, poxa, a gente tem essa Bíblia aqui tradicional, né? Da capa preta e meio de couro, assim, e tinha marrom, geralmente eram as duas, né? O mais ousado tinha uma de zíper, assim, né? Que usava. Aí eu pensei, poxa, será que a gente não poderia explorar a capa em fazer algo mais moderno para a pessoa estar na faculdade e alguém chegar, o que é esse livro aí, né, tal? Porque quem vê uma capa preta já sabe que é a Bíblia, mas quem vê uma capa dessa aqui talvez perguntaria, né? E foi engraçado que depois, quando a gente foi publicar ela assim por uma editora de Bíblia e tal, a SBB, né, a Sociedade Bíblica Brasileira, teve que conseguir a aprovação da diretoria para fazer a capa. Porque era tão incomum para eles que eles falaram, cara, preciso ver. Aí foi para a diretoria tal, eles analisaram lá com o board deles, aí aprovaram a primeira para a gente fazer. E adiantando a conversa para frente, né, o diretor, né, um dos diretores lá da SBB me falou um dia, cara, vocês começaram um segmento no Brasil, porque a partir dessas capas, aí se abriu para vários fazerem capas diferentes, do leão e tal, e virou assim mais comum. É interessante porque havia um preconceito, uma resistência. Poxa, vamos ver eu com o livro da capa preta. Isso, E muitas das vezes não andava com a Bíblia por causa desse preconceito dos outros. Exatamente. Então, quando você trouxe essa proposta de ter uma capa assim mais jovial, mais criativa, moderna, mais moderna, aí se tornou comum. Se tornou mais comum. Então, assim, o desejo era, eu quero ver minha geração lendo a Bíblia, né? Então a gente pegou e fez a capa. Agora, o que eu queria incentivar a galera, né? Que você precisa começar, porque, por exemplo, se eu chegasse lá na SBB e falasse, eu quero fazer uma Bíblia, eles até fariam, mas seria muito caro, porque o mínimo que eles vão fazer é 1000 Bíblias, por exemplo. Então eu não tinha recurso para fazer 1000 Bíblias, não tinha nem aonde vender 1000 Bíblias, né? Então, o que eu e a Val fizemos? Nós fizemos essa capa aqui, né, lá no design e tal, no computador, e a gente mandou imprimir, se eu não me engano, assim, 100, só 100 do papel. Então era o papel aqui assim, ó, aberto. Aí a gente pegou, passou papel contact, né? E a gente encapou. Então essa Bíblia aqui é uma outra capa, provavelmente uma capa preta e tal. E a gente encapou ela com papel contact. E nós fizemos as primeiras. Essa aqui foi até de presente pro Pedro, né? Pro meu irmão. E aí a gente pegou e fez essa 100. A gente comprou na livraria lá 100 Bíblias. Eu lembro que eu via vocês aí montando uma por uma e tal, colando e tal. Papel contact e tal. E fizemos. Para começar. E o ponto é esse, sabe? Que a gente precisa começar com o que tem. Eu sou muito impactado, né? Eu estou na leitura bíblica lá, agora eu passei em Êxodo, e quando Deus chama Moisés, né, para uma obra assim, meu Deus, né? Libertar o povo, milhões de pessoas, escravos, na maior nação do mundo lá e tal. Como que eu vou fazer isso? Eu sou um cara no deserto. Ele estava há 40 anos. E aí ele fala, não tem como. Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou convencer o faraó? Deus pergunta a pergunta que ele vai fazer para nós, quando ele nos dá uma missão dessa, o que você tem na mão? É isso aí. O que você tem na mão? Um pedaço de pau, serve. Um papel contact, serve. Eu sei fazer design, serve. O que você tem na mão? Eu acho que o grande ponto é que a gente sempre fica olhando o que a gente não tem, né? Exatamente. Mas eu não tenho, É interessante que naquele milagre que foi Eliseu, que perguntou para a mulher, o que é que você tem em casa? Né? E ela disse, uma botija de azeite. Qualquer um poderia pensar, mas o que é uma botija com um pouquinho de azeite, certo? Para quem precisa de muitas outras botijas. Deus sempre começa a partir daquilo que você tem em casa, não tem na mão. Multiplicação dos pães. O que você tem? Exatamente. Então, todo mundo está olhando para o que não tem. Eu não tenho comida para 5 mil, mas o que você tem?
E Deus trabalha com isso, né? E aí até eu falo, né? E mesmo que Moisés não tivesse o cajado, ele fala, você tem mão. Então, pronto, vai ficar leprosa, vai ficar boa. Então, ele vai usar o que você tem, né? E aí, a gente começou e a gente fez dessa forma, sabe? E aí depois a gente conseguiu falar para o mundo cristão, a gente pode comprar 500 Bíblias de vocês e tirar a capa e mandar pôr uma nossa? Aí conseguimos, fizemos isso. Aí a gente vendia lá no Facebook, entendeu? A Val embalava lá em casa e fazia. Então, eu queria encorajar as pessoas que, cara, se Deus te deu uma missão, se Deus te entregou algo, começa. E começa no pequeno. E começa testando. Entendeu? Começa com o seu grupo de jovens de 10, de 20, de 30, que um dia Deus vai permitir você alcançar coisas maiores, né? Então, é essa fidelidade no pouco que Deus vai, então, nos dando maiores responsabilidades, né? Então, esse foi o início, assim, dessa questão da Bíblia. E uma outra coisa legal também que a SBB um dia falou pra gente, é que não se vendia Bíblia de capa dura quase. A Bíblia de capa dura, para eles, eram Bíblia promocionais, geralmente, que até era dado. Então, por exemplo, uma igreja fez 25 anos, aí eles faziam uma Bíblia lá para dar para todos os membros e tal. Não se vendia a Bíblia de capa dura. Ele falou, hoje é um segmento deles a Bíblia de capa dura. Por quê? Porque a gente começou a espalhar uma ideia de uma Bíblia por ano. Então, essa é a Bíblia que eu vou usar em 2026. Por quê? Porque eu vou rabiscar ela inteira, entendeu? E aí, ano que vem, eu vou pegar outra. Então, precisava ser uma Bíblia um pouco mais barata, porque essas que são maior qualidade, elas são mais caras, porque é para durar 10, 20, 30 anos, né? Então, essa aqui era de uma qualidade até menor, mas para você usar aquele ano, rabiscar ela inteira, aí ano que vem eu vou pegar outra. Então, a gente começou a espalhar essa. Hoje, o movimento Jesus Cop calcula-se que já distribuiu quantas Bíblias? Eu chutaria que por baixo umas 250 mil Bíblias por aí. Deve ter sido. Meu Deus. É muito Por aí. Muita Bíblia, né, Cosmo? Muita Bíblia. Sim. E aí, Cosmo, já começou também com o que você tem na mão, não? Com certeza. Isso é muito interessante, né? Porque falando disso aqui, até mesmo Davi, quando chega no campo de batalha, o Saul tenta conduzir a ele e ele usar outra coisa, né? E não o que ele tem na mão, né? E aí, não, eu vou usar o que eu tenho aqui, cara. É bem isso aí mesmo. É muito isso. E aí tem uma segunda questão, né? Porque eu fico vendo assim. Estava conversando esses dias de por que algumas pessoas têm a ousadia de fazer certas coisas e as outras ficam sempre com medo. O medo é paralisante, né? Então, ficam com medo de fazer e Deus te entregou e você está com medo e tal. E eu comecei a perceber que tem a ver com paternidade. Sim. Né? Por quê? Porque é engraçado que, assim, eu não... Porque, por exemplo, eu casei com 20, né? Tive a Luísa com 23. Né? A gente plantou a família de Zascope, eu tinha, sei lá, uns 27, 28. Né? O projeto aqui começou com 23. Né? Então, é tudo muito cedo, né? Diante do que a maioria das pessoas estão fazendo na sociedade. Né? E aí, eu comecei a pensar no motivo disso. Por quê? Porque, assim, eu nem pensei, não é nem coragem, era não ter tido medo. Tipo assim, eu nem pensei, fui fazendo, né? Mas o motivo disso é paternidade. Por quê? Porque fica num lugar inconsciente, né? Não é nem consciente, nem vinha essa frase na minha cabeça. Mas tem lá no seu inconsciente, se der errado, eu tenho um pai. Entendeu? Se deu errado, eu fiz a dívida lá, de 5 mil reais para fazer o negócio. Deu errado, eu falo, ô pai, tem como me ajudar aqui? Não é verdade? E eu estava com ele domingo, desculpa te cortar. Eu falei isso para ele, que depois que eu conheci ele, deu um looping na vida. Por essa sensação de segurança e de incentivo. É isso mesmo, faz todo sentido. Só que aqui eu estou falando de forma literal, mas cada um que está ouvindo a gente aqui, que nasceu de novo, tem um pai. E que é mais confiável do que qualquer pai terreno que foi saudável e bom. Talvez você está aqui hoje com a gente falando, não tive pai e tal, tá vendo? É por isso. Sim, mas agora há um caminho de paternidade divina que é mais poderoso do que isso. Então é dizendo, se ele te confiou, vai. E mesmo que der errado, você tem pai. Muito bom. Aquela frase é uma verdade. Para onde o pai aponta, ele paga a conta. Exato. Eu me lembro que o Felipe, né, trabalhava comigo e como eu vi potencial nele de crescer fora daqui, falei, cara,
você pode ir muito mais longe se você estiver fora daqui. Aqui você chegou, tipo, no seu limite, né? E aí ele fala assim, mas e se der errado? Eu falei, ó, você é casado com a minha filha, pô. E você é pai do meu neto. Então, de certa forma, eu sou responsável por você. Ou seja, eu exerço uma paternidade em você. Então, não tem como. Se não der certo, eu vou te socorrer. Entendeu? Inclusive, a ansiedade é falta de consciência de Deus como pai, né? Não, total. Todo texto de ansiedade vem seguido de paternidade. Eu costumo dizer uma coisa nesse sentido. Quando você entende que você tem o pai e você está num ambiente seguro, você deixa de ser um sobrevivente, você se torna um explorador. Todo mundo que tem consciência, que tem um pai, que está ali perto, ele sai desse modo de sobrevivência e ele se torna explorador. E quando você explora... Explorador no bom sentido, né? De explorar... Sim, explorar o ambiente, de você... Muito bom, curioso e tal. É verdade isso aí. Processo de tentativa e falha. Sim, eu tento, e se eu falhar, eu sei que eu tenho suporte, eu sei que tem alguém me olhando, eu sei que tem alguém me acompanhando. Então, ter a consciência da paternidade divina nesse caso. E aí a paternidade divina, como você falou, ela vai além dos muros, ela vai além do... Não tem limite, né? Não. Porque esse pai está em todo lugar. Muito bom. Agora, eu estava essa semana, fui fazer academia, sempre que eu faço academia, eu ouço um conteúdo. Aí eu estava passando lá, assim, a lista dos podcasts e tal, daí eu assim, pô, como o Wesley lia a Bíblia. Né? Daí eu lembrei de você, como John Wesley lia a Bíblia. Como John Wesley, tá. John Wesley lia a Bíblia. Aí eu lembrei de você com o Talmidim, né? Esse seu projeto Talmidim. Legal. Aí eu estava ouvindo, né? Olha só que coisa interessante. O John Wesley, ele pregou mais de 40 mil sermões, né? Mais de 40 mil sermões. Viajou centenas de milhares de quilômetros a cavalo. Escreveu mais de 200 livros e folhetos. Fundou escolas, orfanatos e hospitais. E liderou um movimento que alcançou milhões. Agora, é interessante que tudo o que ele fazia era depois de 2 horas de leitura bíblica. Então ele acordava 4 horas da manhã, lia a Bíblia até às 6 horas, e isso ele fez por 60 anos. E podia estar doente, estar frio, estar sol, ele era ultra disciplinado. Sim. Podia estar em viagem ou em casa, 2 horas, 2 a 3 horas de leitura bíblica diária, todos os dias durante 60 anos. E aí eu achei muito interessante que você coloca aqui muito do que John Wesley fazia. Quando você primeiro eu quero que você fala sobre o projeto Talmidim, depois você colocou aqui, pare de ler a Bíblia. Né? Gostei. Pare de ouvir pregações. Não, aqui é pare de ler a Bíblia. Ah, é? Tem aqui, ó. Mas só que aí eu entendi o jogo. Entendeu? Pare de ler a Bíblia como um romance. Pare de ler a Bíblia. Entendeu? Eu entendi o que você quis dizer. E aí também, aqui, como ler a Bíblia. Você fala, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas fala um pouquinho do projeto do Talmidim, que está realmente... Olha, eu estou assim impressionado. Por quê? Porque eu ando por aí e por exemplo, eu vou autografar os meus livros e as pessoas dizem assim, fala pro Dor que eu sou Talmidim. Olha isso. Aí vem a senhorinha, aí vem a criança, fala pro Dor que eu sou Talmidim. Isso é maravilhoso. Não, isso é ordinário, assim, né? Eu acabei de vir agora, estava lá fazendo... É uma live diária que a gente faz, né? Mas muito mais do que isso. É um grupo, uma comunidade de pessoas que a gente está assim, juntando para incentivar um ao outro ao que é a essência, né, do cristianismo, que é ser um discípulo de Jesus. Talmidim significa discípulos, no plural, né? Então, Talmid significa discípulo, Talmidim, discípulos. E aí... a gente se reúne todo dia, de segunda a quinta, às 7h15 da manhã, e a gente, então, tem ali 40 minutos de um tempo que a gente fala que é de olhar para Jesus, que é de ouvir a voz do Senhor e segui-lo. Então, ele nasce, assim, de um desejo de voltar ao que eram as bases do Dizascope, né? Qual que é a base do Dizascope? É ajudar pessoas a se parecerem com Jesus, né? Então, às vezes, a gente começa a falar de vários assuntos e foge do... que é a centralidade que Deus me entregou. Então, a gente falou, cara, a gente precisava de novo reunir uma galera ao redor dessa mensagem, ser uma cópia de Jesus. Então, Talmidim é isso, porque o discípulo ele tem um desejo, parecer com o mestre.
né? Eu gostei muito de uma frase que eu vi no livro Praticando o Caminho, que ele fala assim, o discipulado com Cristo, né, é uma aula, mas é mais parecido com uma aula de jiu-jitsu do que com uma aula de física. O que isso significa? É mais prática do que teoria. Tá? Então, a física, você está na lousa lá tal. Jiu-jitsu, você pode até explicar alguma coisa falada, pode até mostrar num livro, um texto, mas vamos ter que ir pro chão. Legal. Muito Então, Jesus bom. chama eles a caminhar, né? Então, assim, a gente está nessa jornada com esse pessoal, falando de vários assuntos, tem sido legal. Então, a gente lançou um devocional que era 52 devocionais. Então, é para um ano, mas é para um por semana. Então, toda segunda-feira eu faço um do livro aqui, lá na live, e é o tema do nossa semana. E aí a gente foi passando por cada um. E tem sido, assim, extraordinário, né? Não, é muito interessante, assim. Porque um dos motivos pelos quais John Wesley lia a Bíblia era para formação espiritual, entendeu? Ele nunca, dificilmente ele lia a Bíblia para pregar. Olha. Na verdade, ele era pregado, né? Ou seja, ele lia a Bíblia, então o que acontecia com ele é o que ele transmitia. Sim. Olha que coisa interessante. Muito então bom. ele sempre lia a Bíblia, e é interessante que um dos itens que ele tinha que levar muito a sério, primeiro, ele não lia nada isolado, né? Ele lia sempre com contexto, ele sempre analisava a Bíblia a partir do seu contexto, certo? Então ele é coisa de presbiteriano, de metodista mesmo, né? E aí ele, por exemplo, ele pegava lá João 13, né? E ele ficava um tempão assim. O amor é paciente. Ele parava e ficava fazendo uma autoavaliação na vida dele. Entendeu? Aí quando ele estudava sobre pecado, ele fazia toda uma autoanálise, tinha um diário que marcava os pecados que ele tinha que vencer, entendeu? Por isso que para ele a Bíblia era a base e o início de tudo, e ele sempre 2, 3 horas por dia fazia esse exercício. E aí eu estava dando uma olhada como eu tenho conversado com alguns discípulos, não é, do seu movimento, do seu ministério aí, e como eu percebo a forma como eles realmente estão sendo formados, porque é uma cultura que foi implantada. Entendeu? E a fala, as frases, a percepção, a visão, entendeu? A Gila, que é a nossa personal trainer, ela se converteu no movimento de Jesus Cop, na família de Jesus Cop. E eu percebo como o conteúdo, a conversa, entendeu? É muito modelada pelo que vocês ensinam da palavra. E é repetição, né? E o nosso desafio é formar uma cultura, né? Para que vocês falem. E é o que a Bíblia ela nos traz, né? Ela traz uma cosmovisão. Ela traz para a gente um novo jeito de viver, né? Um novo jeito. Então, se você olha a história bíblica, Deus cria o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele, a partir da relação com Ele, o homem peca. E aí começa a se espalhar a maldade no mundo, né? Então, a partir de Caim e Abel, começa a se espalhar. E aí Deus reseta ali com Noé. Mas quando você já vê na sequência, a Torre de Babel era o povo se reunindo para falar, não dá para confiar nesse Deus, não. Vamos fazer uma torre para nós, vamos fazer nosso nome famoso e tal. Ele fala, se espalhem, eles fazem um projeto de ficar tudo no mesmo lugar. Então, você vê que é uma rebelião constante, né? E quando você vê... por exemplo, Gênesis 11, que é a Torre de Babel, e essa grande rebelião, Deus espalha as línguas. O que ele está fazendo ali? Formando as nações. Que a partir da língua, então, vai formar as nações. Ele, então, em Gênesis 12, ele fala assim, então, seguinte, estou espalhando as nações. Nós sabemos que tem principados para cada nação, entendeu? Que seriam deuses, com D minúsculo, principados. E ele fala assim, então, e eu vou escolher uma. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E ele escolhe Abraão. Então ele fala, a partir desse homem aqui eu vou fazer uma nação. Entendeu? E aí ele começa então a formar uma família, formar uma cultura para formar uma nação. Né? Então você vê que quando ele entrega a lei ali, ele vai transicionar de família para nação. Né? A família de Jacó, que estava no Egito, vai transicionar para a nação de Israel. Né?
E ele entrega a lei. E é isso. É agora a formação de uma nação. É a formação de uma forma de pensar. É uma formação... Desde o sábado, por exemplo, que nenhuma nação descansava, porque para que descansar? Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. E ele fala, não, aqui, ó, você vai descansar, porque é um princípio da criação de Deus e tal. Então ele vai formando uma cultura com eles. E é a partir da lei. É a partir da palavra. Como é que é? Você estava falando de voltar à origem. Sim. No mundo de tanta informação, como que você lida com esse desafio, que eu entendo que é um desafio, de transformar informação em formação? Muito bom. É a relação, né? A gente tem que ir para o relacionamento. É aí que vai transicionar. Então, por exemplo, é como se eu ficasse lá assistindo Reels e YouTube de culinária. Então é informação. Aí a gente marca um jantar, que vai ter que virar... Tem que virar a refeição de verdade, entendeu? Então, eu estou ali vendo Reels sobre comunicação, mas é conversando que aquilo vai virar a formação. Então, tem que ir para o relacionamento, para a aplicação. Tanto que o relacionamento é o termômetro da espiritualidade. Então, por exemplo, você fala, você está estudando teologia, está dando certo? Não sei como é que você está aí com seus irmãos, como é que você está com sua esposa. Como é que você está com seus filhos? Mal? Então não está dando certo. Porque o fim tem que ser mais amoroso, mais paciente, mais bondoso, mais manso, mais benigno. Entendeu? Então, o fim é uma capacidade muito grande de se relacionar, né? Por isso que aí vai sendo formado, né? Vai sendo formado em uma pessoa de amor. E é isso, porque o ponto que as pessoas precisam entender é o seguinte, a Bíblia não é um livro para melhorar a sua vida. A Bíblia é um livro para te apresentar uma nova vida. Porque eu posso pegar minha cosmovisão mundana e ficar tentando achar chaves e princípios para melhorar minha cosmovisão mundana. Tá entendendo? Então, por exemplo, de certa maneira, isso é muito forte, Hitler usou a Bíblia. Os caras saíram assassinando lá na época dos templários, usaram a Bíblia. Os caras que se suicidaram em massa lá não sei aonde e tal, usaram a Bíblia. Mas por quê? Porque tinha uma cosmovisão mundana e pegou uns textos e falou, onde que encaixa aqui para eu cumprir o que eu quero? Agora a Bíblia não, ela está te apresentando outra forma de ver o mundo, a vida, o outro, Deus, você mesmo e tal. E isso muda tudo, né? Se o cara tem informação, se o cara ora, se o cara lê a Bíblia, mas se isso não deságua em comportamento novo... Exato. Aí é o que o Thiago fala, né? Não tem informação, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando outro dia, qual é o segredo das igrejas mais saudáveis, né? Porque você percebe que tem igreja que não é que elas não tenham, assim, problemas, não é? Elas são igrejas que também enfrentam problemas. Porém, tem algumas mais saudáveis. Por exemplo, não há tantos adultérios como em outras. A liderança, você percebe que é uma liderança saudável. E aí, uma das igrejas que eu conheço, não é a única, tá? É uma das que eu vejo muita saúde, é a Igreja da Paz, a Paz Church, né? Do Abe Uber, né? Daí eu fiquei pensando assim, qual o segredo? Aí me veio aqui o John Wesley e outros pais da igreja. Tempo a sós com Deus e grande ênfase na palavra. Sim. Entendeu? Pode ver, essas igrejas onde existe uma cultura, não é? Uma insistência. E como é que está o seu tempo a sós com Deus? Você está lendo a palavra, entendeu? Essas igrejas geralmente são mais saudáveis. Você percebe, você percebe que tem menos adultério, menos rebelião. Pode ver, não tem tantas divisões, não tem tantos líderes saindo e abrindo outras. Isso está tão dentro deles, impregnado neles. Então, por isso que o Talmidim, eu acho que faz parte disso, entendeu? Fazer as pessoas lembrarem que não há como você ter realmente uma espiritualidade saudável, seja na igreja, na família, se não houver essa preocupação com um tempo a sós com Deus e com uma grande ênfase no estudo da palavra, não só para a informação, mas para a formação.
eu fiz um podcast com o Isaac, né? Que é um guia lá em Israel. Né? E ele é um professor, tal, formado na Faculdade de Jerusalém. E aí eu perguntei para ele... Douglas. Ô, Gustavo, serve café para nós aqui? Serve um cafezinho para nós. Obrigado. Eu perguntei para ele qual que é a diferença do pensamento greco-romano para o pensamento hebreu, judaico, né? E aí um dos pontos que ele falou me marcou muito. Ele falou assim, ó, o judeu entende que ele é autorresponsável por sua espiritualidade. Excelente. Então, nós viemos de uma cultura, e aí o evangelho continua. Se tem uma coisa que a reforma não mexeu tão profundamente, a gente avançar, a gente vem de uma cultura católica romana de eu preciso de um sacerdote, de um padre. Entendeu? Olha o que ele me falou. Quando um judeu procura um rabino, não é para ter uma aula, é para fazer perguntas. Então ele vem da sua espiritualidade estudando, ele fala, nossa, fiquei com dúvida, vou perguntar para um rabino. Então, sim o rabino, mas é para fazer perguntas, não é para te ensinar do zero. É um ajuste, né? É um ajuste. Então, isso é muito forte. E aí eu estava ontem, foi muito legal, que a gente teve um tempo ontem com as crianças e tal, e aí eu estava conversando com o Davi, porque o Davi está com 12, né? E aí a gente estava lendo Lucas 2, né? Que é Jesus tendo perdido no templo. E a gente começou a ler um pouquinho sobre essa questão do bar mitzvah e tal, né? Que é a criança se tornando adulto. Na Bíblia não tem adolescente, né? E é 12 e 13, né? E ali, qual é a fala para a criança que agora se tornou um futuro homem ali? Você é responsável, a partir de agora, diante de Deus, da sua obediência à lei. Então, dá na mão dela, ó, até aqui nós ficamos te ensinando e tal. A partir daqui nós estamos te auxiliando, claro, não vamos sair do seu lado, mas você é o responsável. E essa autorresponsabilidade é muito forte. E aí entra no sacerdote de todos os santos, que Pedro vai falar. Ele quer um reino de sacerdotes. Então, todo mundo é responsável. E é claro que precisa de auxílio. Sim. Como toda criança precisa de auxílio. Mas você é responsável, sabe? E o que eu vejo hoje na nossa cultura de igreja é muito assim, mas o pastor não me ensinou, mas o pastor não me discipulou, mas o pastor não sei o quê, mas aí o púlpito é muito fraco. Tá, mas você tem a Bíblia na sua casa. Você é responsável em buscar Deus. E você vai encontrar esses apoiadores, né? Eu ministrei domingo agora na nossa igreja sobre o Salmo 1, né? E eu estava falando para eles que ali mostra 2 caminhos e um destino que está em jogo. E é interessante que é impossível, à luz das Escrituras, você ter estabilidade espiritual, frutificação, é ou não é? E vitalidade espiritual se você não medita nessa lei de dia e de noite, de dia e de noite, entendeu? E aí eu acho que alguns pastores estão falhando nisso. Agora, olha o poder do ensino da palavra. Eu ministrei 2 vezes na igreja sobre essa importância de ler a Bíblia, meditar e tal. Uma irmã escreveu a Bíblia toda à mão. Toda. Agora, eu terminei de ministrar, domingo agora, chegou um outro irmão. Falou, pastor, lembra que o senhor pregou aqui? E o senhor contou a experiência de um coreano lá no sul, na Coreia do Sul, um coreano que escrevendo a Bíblia, porque ele ia morrer, o médico falou, você não tem mais de 3 a 6 meses de vida. Ele falou, já que eu só ter 3 a 6 meses, então eu vou passar esses meses escrevendo a Bíblia. Sim. Aí, chegou 3 meses, ele estava escrevendo a Bíblia, aí passou 4 meses escrevendo a Bíblia e foi no médico. Chegou lá no médico, o médico falou assim, o que você fez? Ele falou, a única coisa que eu estou fazendo é escrevendo a Bíblia. Mas por quê? Você não tem mais câncer. O câncer desapareceu. Eu falei, então eu vou terminar. E tem Tive mais tempo. Está no museu, eu vi essa Bíblia lá, contaram essa história lá. Está lá no museu a Bíblia que ele escreveu, bem legal assim, escreveu toda a Bíblia e no processo de escrita e meditação da palavra foi curado do câncer. Eu estava falando para ele. Aí esse irmão chegou para mim e falou, ô pastor, o senhor sabia que eu também escrevi a Bíblia toda? Depois daquela mensagem que o senhor ministrou e do testemunho, já 2 pessoas na nossa igreja, os caras escreveram, meu. Deu não sei quantos volumes, gastaram não sei quantas canetas, guardaram e tal, e escreveram a Bíblia. Isso é poderoso. É muito poderoso. Isso é extraordinário. Você tem observado isso lá? No pastoreio da comunidade, assim?
essa questão. Porque o que eu tenho observado, assim, que hoje o nosso maior inimigo é a mentalidade de consumismo. Tão atrás de um guru, né? Eu tenho combatido isso muito forte. Até uma palavra que aprendi com você há um tempo atrás, a gente lá não está formando filhos. Estamos formando pais. E sacerdotes. Tenho absorvido muito dessa questão, porque ainda mais, eu acho que você também acaba estando nesse cenário, a gente carregando pastoreio e psicologia junto, parece que dá uma agravada nas pessoas buscando alguém para se responsabilizar por elas. Eita. Então, assim, eu tenho trabalhado, e a gente hoje tem uma comunidade muito madura, com base na palavra. Inclusive, esse mês nós estamos falando sobre o poder da palavra. E temos, assim, trabalhado muito esse aspecto, porque eu estou com 49 anos, são 45 anos dentro da igreja. Então, a gente acabou vendo muitos modelos e muitas fases. E hoje o que mais me incomoda mesmo é essa falta das pessoas estarem envolvidas. Né? De realmente, a gente tem uma missão de acolhimento lá na igreja e de dar destino. Então, o nosso incentivo dentro da palavra é justamente que todos assumam esse compromisso, essa responsabilidade. Né? E quando a pessoa não entende, né, você é até um pouco categórico, né? Quando a pessoa não entende, a gente fecha a válvula. Se eu ofereci a você a mesa, se eu dei a você recurso, possibilidade para você entrar, sair desse ambiente, às vezes, de dificuldade, de dor, e você não absorveu isso, não respeitou isso, não quer, não é dada a você novamente essa oportunidade. É. Porque a gente entende que existem pessoas, e isso você deve perceber isso. Tem gente que você entrega um pedaço de pão, e o cara faz assim, coisas extraordinárias com esse pedaço de pão. E tem gente que você serve um banquete, e o cara, mesmo depois do banquete, ele ainda está no mesmo lugar e reclamando. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Muito bom, muito bom. É porque você vê que é um quebrar dessa expectativa, né? De você chegar para a pessoa, e eu vou dar um exemplo muito simples, assim, né? Eu vou nos aniversários, alguém me convida para o aniversário de uma criança, por exemplo, ou de uma mulher da igreja e tal, e aí eu tô lá, aí vai chegar a hora do parabéns, aí o cara fala, pastor, vem que ora pelo meu filho. Eu falo, não. Quem precisa orar hoje e abençoar seu filho é você, cara. Quem precisa orar e abençoar sua esposa hoje é você. Vai lá, ora. E aí você, devagarzinho, saindo desse lugar, porque tem dois lados, né? Tem o lado nosso do ministro, que é tentador. Olha, estamos aqui com o nosso pastor. E tal, e ele é mais espiritual do que todos nós aqui. É tentador, né? De você querer ficar nessa posição. É claro que não estou dizendo, gente, sobre ensinar a orar e tal. Tem pessoas que estão ainda aprendendo a orar. Mas o cara, 10 anos na igreja, ele está pedindo para você ir lá fazer oração. E tem o outro lado, que é da comodidade de eu não preciso buscar tanto a Deus, porque eu pago dízimo para alguém ir lá buscar Deus por mim. Não. E quando der errado, é culpa de quem? É para alguém para eu pôr a culpa lá. É porque eles... É porque a igreja, é porque o discipulador e tal. Não. E aí você falou do Eibe, um dos motivos é esse. Você tem o tempo a sós com Deus e você tem um modelo de pequenos grupos. Por quê? Que é tão poderoso? Porque muita gente tem que ficar responsável. Entendeu? Então, se o modelo de só domingo 10 consegue fazer o culto para 1000. Entendeu? O modelo de célula, para ir 1000, você tem que ter 100 pessoas lá, liderando, com 100 casas de anfitriões abrindo e 100 pessoas auxiliando e tal. Então, é muita gente falando, levanta, você é responsável. E aí você vai ter mais maturidade. E é interessante que eu estava pensando sobre as disciplinas espirituais e a família, né? Sim. E aí, olha só, uma definição que eu gostei muito de disciplinas espirituais. Aquilo que fazemos regularmente para nos tornarmos, pela graça, aquilo que Deus deseja que sejamos. Cópias de Jesus, Forte. Parecidos com Jesus. Aí Paulo disse, exercita-te a ti mesmo na piedade. 1 Timóteo 4:7. O verbo exercitar indica prática, repetição, intencionalidade, não perfeição imediata. Aí alguém pode dizer assim, mas Josué, quais são os benefícios para a família das disciplinas espirituais? Primeiro, intimidade real com Deus fortalece a unidade da família. Domínio próprio gera um ambiente emocionalmente seguro.
Discernimento protege a família de decisões precipitadas. Libertação de padrões destrutivos quebra ciclos familiares. Fé fortalecida sustenta a família em tempos difíceis. O caráter de Cristo molda os relacionamentos familiares. Constância espiritual constrói um legado familiar. Aí, vamos fechar essa parte aqui, Douglas. Você falou algo aqui que eu achei muito interessante no Talmidim. Inclusive, parabéns pelo livro. Eu estava dando uma olhada, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Quem me ajudou na edição tal foi o pastor Salomão. Ah, ele é fera, hein? Explicando que quando o Douglas coloca ali pare de ler a Bíblia, é uma forma de chamar você para ver... Pô, peraí, pare de ler a Bíblia? Até eu pensei que você estava falando do pare de ver pregações, o texto que a gente fez, que era pare de ver pregações, vai para a palavra. Mas aí sempre são títulos provocadores. Exatamente. Pare de ler a Bíblia como romance, pare de ler a Bíblia como um amuleto. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 certo. E tal. Não, você tem que ler a Bíblia realmente como palavra de Deus que transforma você, fazendo com que você seja a semelhança de Cristo. Aí você colocou aqui um ponto que eu achei interessante. Por que não escuto a voz de Deus? E tem uma parte que você fala assim que nós temos... As pessoas têm pânico do silêncio. Elas evitam o silêncio. E quanto o silêncio é importante para quem quer ouvir a voz de Deus nas disciplinas espirituais. É uma disciplina espiritual, né? O silêncio é considerado uma disciplina espiritual. Então vem uma sequência: solitude, silêncio, né? Para você ouvir a voz de Deus. Muita gente tem muita dificuldade de orar porque sua oração é um monólogo, né? Só fala e não ouve. Então é muito importante a gente parar. Principalmente na leitura bíblica, e isso que você falou, sabe, do John Wesley pegando um versículo e parando. Os puritanos têm livros de 200, 300 páginas escritas em um versículo. Mas por quê? Porque é uma meditação profunda ali. E é necessário esse lugar de silêncio. De ouvir a Deus, de ouvir os próprios sentimentos, de ouvir os próprios pensamentos, e até pecaminosos, para confessar diante de Deus. E eu estava lendo um capítulo, primeiro ou segundo capítulo do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para quem não conhece, o C.S. Lewis escreve um livro como se fosse um demônio experiente treinando um mais jovem para destruir os seres humanos. Então é muito legal assim, de você ver na ótica inversa. Por exemplo, Deus no livro é o inimigo. Então o inimigo, aí ele fala assim, né, o mais experiente. Um dia eu estava lá e eu tinha um homem lá que eu era responsável por destruir a vida dele, e ele estava na biblioteca, ele estava lendo, e de repente eu percebi o inimigo colocando pensamentos na cabeça dele. Então era Deus, né? Colocando pensamentos. E ele começou a ir em direção à verdade. E aí ele fala assim pro demoninho, presta atenção nisso, ele fala assim pro demoninho, seguinte, não adianta ficar querendo argumentar, porque no argumento lógico nós vamos perder pro inimigo. Então o que eu fiz? Coloquei um pensamento nele assim, nossa, que vontade de almoçar, estou com fome, vou almoçar. Para cortar aquela linha de raciocínio. É a distração, né? E aí eu coloquei para ele assim, depois eu volto e penso mais sobre isso. E eu sei que ele nunca vai voltar e tal. E ele vai. Então você percebe que, eu não estou sendo tão místico, mas assim, você está ali, de repente, cara, você vai ter um insight do céu para uma mudança. Chegou a notificação, sabe? Você ligou um negócio, tá um barulho, e te chamam, e tal, e corta, e para. Exato. Então, é uma batalha por esse lugar de silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu recebi aqui, no SOS Casamento Curado, um casal, e aí eu descobri que o japonês, ele é aquele mágico famoso do Faustão, do Gugu lá. É mesmo? Aí, legal. Conversei bastante com ele, se converteu, ele está bem assim, nesse processo inicial, muito assim, alegre, feliz, e lendo a Bíblia e tal. E aí, agora ele usa a mágica, entendeu? Para evangelizar. Que demais. Às vezes ele é convidado em empresas que pagam ele e tal, e ele aproveita para fazer uma mágica e evangelizar. Aí ele fala assim, assim, o dom do mágico, entendeu? É ser habilidoso em te distrair. Para você olhar para cá e o negócio acontecendo aqui. Né? Entendeu? Eu falei, isso é maligno, meu? Mas é uma grande ilustração. Né? Exatamente. O que é isso? O diabo, ele não tem como parar a voz de Deus. Exatamente. Então, assim, ele não tem como pôr a mão na boca de Deus, mas ele tem como, então, fazer outros barulhos. Exatamente. Eu lembro uma vez que estava na cabeleireiro,
Tava lá esperando e tal, sentada, e ela tava terminando de cortar o cabelo de uma outra mulher. E aí ela começou a secar o cabelo da mulher, né? Finalizando ali, secando. Aí ela recebeu uma ligação. E ela atendendo aqui, só que ela tava com pressa e secando. E era bizarra a conversa, porque era... O quê? Hã? Não tô entendendo. Fala mais alto. E tal. Ligação tá ruim. Aí quase que eu parei e falei, moça, não é a ligação que tá ruim. Não é a pessoa que tá falando baixo. É que você tem um secador ligado na sua orelha. Então é isso. Às vezes fala assim, não, Deus não tá falando. Deus está falando baixo, Deus está a conexão está ruim. Olha como é tão pertinente, não é, para os nossos dias, o que Jesus disse para João escrever na carta direcionada à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Olha que coisa interessante. Se alguém estiver em silêncio. Se alguém estiver prestando atenção, em silêncio, envolvido com aquilo que tem a ver realmente com a minha voz, né? Com a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. Então hoje, Jesus está quase fazendo como foi necessário fazer em igreja de Laodiceia. Sim. Entendeu? Quem aí, entendeu, está ouvindo a minha voz para abrir a porta? Uma outra ilustração é a parábola do semeador. A primeira semente, ele fala, cai à beira do caminho. E ela não chega nem a penetrar a terra, o pássaro vem e come. Ele fala que é o maligno que tira. E é a pessoa que não chega nem a entender o evangelho. E aí, o que é a beira do caminho? Era mais ou menos como se fosse uma calçada. Era o lugar onde as pessoas andavam, pisoteavam. E de tanto ser pisoteado, era uma terra dura. Então, a semente caía, ela nem entrava. E isso descreve a mente de hoje. É uma mente pisoteada por tantos pensamentos, é o que você falou das informações. Num tempo de tanta informação, que de 10 da manhã eu já vi 50 videozinhos aleatórios de assuntos diferentes, é uma mente pisoteada. E aí cai ali o evangelho, não consigo nem prestar atenção. É muita informação, né? Nesse sentido, assim, eu sei que a gente está falando do silêncio, por exemplo, a gente tem o tálamo, que ele é responsável por nos ajudar no processo da atenção seletiva. Então, você está no lugar, você tem vários estímulos, só que tem esse cara que te regula para você manter o foco. Você falou do silêncio, que nos ajuda, talvez, a ter esse lugar de concentração, além do silêncio. Se eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de não me distrair, de não perder o foco nisso, qual seria, assim, um outro elemento que nos ajuda a acessar esse lugar, da gente manter a nossa atenção seletiva mesmo naquilo que é do céu? Primeiro que é compreender que é um treino. Entendeu? Então, sair desse lugar de... eu não consigo. Sair desse lugar. É um treino. Existem algumas pessoas que não conseguiriam, que teriam alguma doença, alguma coisa específica, tal como o próprio TDAH. Sim, tem pessoas que têm uma diminuição em certas partes, cérebro e tal, beleza. Mas a maioria não é isso, é um treino. Se eu for ler aqui e tentar ler por 2 horas, eu não vou conseguir. Tem que começar por 5 minutos, por 10, por 15, por 20, por 30. Então, um dia eu conseguiria ficar lendo 2 horas, sem perder o foco, porque é um treino, é como se fosse um músculo de você treinar. Agora, claro que nós precisamos tirar os estímulos. Por exemplo, eu vou tirar o celular, então, da sala, durante aquela meia hora. Fique em paz, gente, ninguém vai morrer. Você não é o presidente do Brasil. Você não é o general que cuida do exército inteiro, da costa. Você não é... Ninguém vai morrer. Inclusive aquele treinador de basquete, de vôlei, o Bernardinho, né? Sim. Ele falou, quando eu entro para o treino, eu desligo meu celular. Boa. Aí ele usou essa expressão, ninguém vai morrer porque vai ficar 3 horas sem o celular, 4 horas sem o celular. E o John Wesley disse que esse período que ele tirava de 2 a 3 horas, disse que era sem nenhuma distração. Sem nenhuma. Era ele e a palavra, entendeu? E sem nenhuma distração. Para mim, me ajuda, por exemplo, alguma música instrumental. Me ajuda, por exemplo. Então, eu coloco ali no meu fone, se eu estou na sala sozinho, eu ponho na caixa de som do celular, do computador, me ajuda, aquele só piano e tal. Tem lá uns worship, você coloca worship instrumental, tem lá, isso me ajuda. Por exemplo, com palavras já me atrapalha um pouco. Se tem a música cantada, já me atrapalha. Tal. Então, assim, é você ir achando isso e, de novo, treinando.
Às vezes eu saio para caminhar e eu sempre gosto de ouvir, né? Sempre, né? Mas tem dia que eu falo, não, hoje eu não vou ouvir nada. Hoje eu vou caminhar lá no lago só para realmente ouvir a voz de Deus. Entendeu? Eu estava pensando em algo, né? E são duas coisas: estímulo e estrutura. Tem pessoas que elas vivem a partir de estímulos o tempo todo. E tem pessoas que decidiram construir uma estrutura. Quem tem estrutura está protegido de alguns aspectos, né? E a gente vive num tempo de muitos estímulos. Sim. Rede social, hoje é uma disputa, né? A audiência, seja onde ela for, está todo mundo vendo quem consegue dar o estímulo melhor para tirar a sua atenção. Eu acho que isso tirou a capacidade das pessoas de construir estruturas, né? O que é uma estrutura? A estrutura ela tem a ver com decisão. A estrutura ela não tem a ver apenas com a motivação. Sim. E nem com o estímulo. Eu gosto de, quando a gente fala, por exemplo, da questão da disciplina, eu vejo Jesus falando assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Sim. Eu vejo 4 elementos de disciplina aqui. Primeiro, aquele que quiser vir após mim. Objetivo, propósito, Sim. direção. Negue-se a si mesmo, limites. Você tem que aprender a dizer não. Tem que tirar coisas. Você tem que limitar as coisas. Tome sua cruz. Custo. Ninguém quer pagar um preço por alguma coisa. E segue-me é constância. Tem dia que você não vai ter estímulo. Sim. Tem dia que você não vai ter motivação. Aí você olha, qual a direção que eu estou indo? Quais são os limites que eu estabeleci? O que eu preciso dizer não? Qual o custo para isso? E a constância. Aqui você constrói estrutura. Porque às vezes o cara vai para o culto de domingo e o culto tocou ele. Ele chega segunda-feira, ele está na base do estímulo ainda. Ah, entendi. Mas Sim. ele não tem estrutura E não sustenta, né? para A longo sustentar prazo. aquilo. Ele não tem uma formação interna para dar continuidade àquilo. E aqui, muita gente se perde e muita gente está atrás de muita coisa, de muita informação. E do estímulo você acaba sendo... como que se diz? Você depende dele vir, né? Com a estrutura, você constrói, né? E aí você tem a automotivação, né? Você não depende de ninguém. Não. Entendeu? Tanto que regra, a palavra regra, né? Porque o que você está dizendo eu preciso criar uma regra para a minha vida que vai terminar naquilo que eu quero me tornar. Então, por exemplo, eu quero me tornar parecido com Jesus, tá? Quais são as coisas no seu dia que você estabeleceu como regra que faz você terminar sendo isso? Daqui a 10 anos, você vai se tornar alguma coisa, dependendo das regras ou não que você colocou na sua vida. E regra, vem da palavra régua, né? E é a mesma palavra para aquela madeira que é colocado para a videira crescer nela, né? Então tem aquele exemplo famoso, né, da videira, que é a vida, e a treliça, que é um pedaço de madeira. Entendeu? Então, as disciplinas espirituais não são a vida, são estrutura para a vida crescer nelas. Exatamente. Né? Então, no dia bom, no dia ruim, ela está lá de pé, a regra que você montou para que ela cresça. Eu estou motivado? Faço. Não estou motivado? Faço. Porque eu estabeleci essa regra. É igual eu falo para as pessoas que são do casamento. Exatamente. Você tem um pacto, você tem uma aliança. É uma estrutura. Tem dia que você não está bem dentro desse lugar. Mas a estrutura é inegociável. Estou aqui, às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Quando Deus lá no Éden, ele une o homem e a mulher, não é por amor. Eu provoco as pessoas, né? Não tem estímulo sentimental ali. Deus dá a eles um princípio. Exato. Companheirismo. E aí eu falo, tá com raiva, anda junto. Tá com raiva, dorme junto. Exato. Tá chateado, senta à mesa junto. Você estabeleceu uma regra. Por exemplo, nós não dormimos na cama, sem estar na mesma cama. Não, é uma regra. Acabou. Você tem que estabelecer. Entendeu? Nós não usamos a palavra divórcio. É uma regra. Eu dando um conselho para um casal de colaboradores nossos, ontem à noite, eu disse, perguntaram para um senhorzinho, o que manteve vocês juntos e saudáveis há mais de 40 anos? Ele disse, porque nós estabelecemos uma regra lá no início. Não dormiríamos antes de resolver
aquela demanda, aquela pendência. Aí ele disse, quantas vezes minha mulher me fez dormir 4 horas da manhã? E ela dizia, nós não vamos dormir antes de resolver. Dá pra dormir, obrigado. Ele falou, é por isso que nós temos mais de 40 anos e uma vida saudável, porque nós levamos a sério uma regra que nós pré-estabelecemos lá no início. E ele cheio de olheiras. Poxa, acho que a gente pode voltar a conversar sobre isso um dia. Verdade. Não é? Dar Só continuidade. para testemunhar, assim, eu baixei um aplicativo, e aí tem vários, eu nem vou falar o nome, porque aí você procura qual for, que ele vai monitorando os seus hábitos. Né? Então você escreve alguns hábitos, tá vendo? E aí você vai ticando o que você fez no dia, né? Boa. E é legal porque ele mostra assim, ó, você tá há tantos dias sem falhar fazendo esse, Legal. né? Então eu coloquei alguns, por exemplo, orar, meditar na palavra, tal. Aí eu tô fazendo uma coisa agora nessa fase de ouvir, eu estou ouvindo o Antigo Testamento e lendo o Novo, né? Então eu vou tentar nesse ano ouvir 4 vezes o Antigo Testamento e ler 4 vezes o Novo. Então por quê? Porque dá 3 capítulos só do Novo para ler 4 vezes. E aí do Antigo dá mais, dá uns 12 mais ou menos, só que você ouve, né? Então eu acordo e já ponho e vou ouvindo, aí eu vou escovando o dente, vou fazendo meu café e vou ouvindo, dá geralmente 20, 30 minutos ouvindo no aplicativo da Bíblia, e aí depois, quando eu sento, eu leio o Novo. Né? Então, assim, são coisas que você vai podendo estabelecer, regrinhas que você vai criando para você. Não, eu vou terminar aqui, eu vou ter feito isso daqui. Eu tenho alguns hábitos que eu pratico assim todos os dias e eu levo muito a sério. Por exemplo, eu tomo água morna com sal todos os dias, entendeu? Só depois eu tomo café, porque prejudica o estômago tomar café com estômago vazio, entendeu? Aí, todos os dias, quando eu acordo, eu leio a Bíblia e faço o meu devocional. E é interessante que quando se torna hábito, isso é tão natural como se você tomar café, almoçar, já tá, entendeu? Não, e pensa, tem muitas pessoas hoje, por exemplo, que estão vivendo com medo, ansiosas, angustiadas. Aí você fala, por que eu tô assim? Tem a ver com a construção dos seus hábitos. Então, por exemplo, imagina você acordar e você pega o seu celular e vê 30 minutos de notícia. No Brasil, só bomba má notícia. Então, você nunca vai ver assim, ó, cara ajuda a idosa. Não tem essa notícia. Tem cara esfaqueia a idosa. Então, 30 minutos nos últimos 3, 4, 5 anos da sua vida, você acorda e põe no seu cérebro que está um caos em todos os lugares. Então, você vai virar uma pessoa. Agora, imagina você acordar e durante 30 minutos você lê todas as promessas que Deus tem para você. E de que ele já venceu. E que no final o reino dele vai ser estabelecido. Cara, em 5 anos, são 2 pessoas separadas. Totalmente. Em um hábito de 30 minutos. Então, é o que você falou, né, no início. Né? A formação está no fazer. Não adianta você ter um monte de informação. Tanto que isso aqui que a gente está falando, você já sabe. É o fazer, né? E aí a pessoa fala assim, eu tenho dificuldade, né? Todos nós temos o que a gente chama de caminhos neurais, né? Sim. É um caminho que é construído. Então, para você construir um novo caminho, você precisa interditar um e você tem que abrir o outro. E como é que eu abro o outro? Não começa com uma estrada pavimentada. Não. É um caminho, é uma trilha. Você vai fazendo, repetindo, e você vai expandindo essa estrada, pavimentando ela. Então, assim, para qualquer pessoa que está nos ouvindo, né, a não ser que haja um transtorno, é possível você desenvolver novos hábitos. Sim. Como? Fazendo. Tem Fazendo. gente que pensa que tem uma chave Não tem. que vira, não existe. Vai ter um podcast. E para se tornar uma cultura é o poder da repetição, da repetição, da repetição. Ó, e é muito doido, porque Jesus ressuscitou um morto. Assim, ó. Lázaro, vem para fora. Jesus curou um cego, relando. Jesus, agora, para mudar Pedro. Foi anos. E aí Paulo ainda teve que puxar a atenção, puxar a orelha dele depois de 10 anos. Entendeu? Então, assim, essa mudança do hábito e da alma não tem milagre no sentido instantâneo. É um processo de santificação. É só a gente ver isso, porque as pessoas têm sempre achando que a gente tem uma fórmula mágica, né? Não tem. Para fazer isso. Jesus chegou pro Pedro e falou, cara, tu vai me negar. Exato. Eu falei, não vou. Aí falou, tu vai, não vou. Jesus falou pro cara, avisou antes, cara. Era assim, ó, Pedro, você é teimoso. Não sou. Não sou. Chegou na hora, ele foi lá e fez, cara.
Não tem essa palavra mágica que a gente fala que vai impedir É verdade, as pessoas. né? Ele fala assim, ó, Pedro, você vai me negar? Não vou, tá vendo? Tá negando agora. Tá ligado? Muito bom. Gente, nós vamos falar um pouquinho agora de um outro assunto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Se complementa, né? Sobre a escola Jesus Cop School. Né? O que levou você a sonhar com esse projeto da escola? Legal. A Jesus Cop School, para quem não conhece, é uma escola missionária de formação de liderança aqui em Bragança, né? Onde você vem e pode morar 1 ano aqui com a gente, numa chácara aqui, e ser formado durante esse 1 ano, fazer parte da família Jesus Cop nesse 1 ano. Tal. E ela nasce de uma palavra profética. A gente recebeu uma palavra profética como família Jesus Cop, como igreja, que Deus faria de Bragança como uma Antioquia. E o que acontece em Antioquia? Paulo vai para lá, né, e Barnabé está lá, e a Bíblia diz que eles, em Atos, que eles ministravam ao Senhor, e tinha ali um ajuntamento muito peculiar de profetas e mestres. E esses dois, né, mestres e profetas, têm dificuldade às vezes de andar junto, né? Então, a palavra profética era que Bragança se tornaria um ajuntamento de profetas e mestres que cria um ambiente apostólico, né? Ou seja, um ambiente de envio de pessoas para a missão, e principalmente da plantação de igreja. Né? Então, em Antioquia diz que eles estavam ministrando ao Senhor quando o Espírito falou, separe para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E eles preparam os dois e enviam, e começa a plantação de igreja mais poderosa da história que a gente termina. Nós estamos aqui por causa do resultado deles. Então, era profetas e mestres ministrando ao Senhor. E esse ministrando ao Senhor é muito forte, porque não é ministrando ao Senhor pedindo, Senhor, nos dá uma palavra aí, onde a gente faz missão? Não, eles estavam amando o Senhor, eles estavam ali em devoção, e o Espírito falou. Então, a gente entendeu que a resposta a essa palavra profética era, então, ter um lugar de treinamento para pessoas se prepararem para esse envio, né? Então, a gente recebeu essa palavra, a gente começou a orar e falou, Deus, nós não temos capacidade. Em número 1, eu não teria tempo de fazer, né? Eu não tenho habilidade, eu não conseguiria estar lá e tal. Mas a gente disse sim, faz da forma que o Senhor quiser. E aí, um casal muito precioso, maravilhoso, que nós amamos, que é o Maicon e a Vivian Barroco, eles estavam há 10 anos no sertão plantando igrejas, e eles tinham uma palavra de Deus que no final desses 10 anos eles transicionariam para treinamento de pessoas, né? E então a gente fez o convite a eles entenderam que era o tempo de Deus, então eles vieram para Bragança, aceitaram o desafio com a gente, e a gente plantou então a Jesus Cop School. Você que está ouvindo antes de fevereiro, vai começar agora em fevereiro de 2026 a nossa 3ª turma. Nós recebemos cerca de 100 a 110 alunos e talvez tenha alguma vaga ainda. Então, você que está sentindo Deus te chamando e quer se preparar, posso deixar o link aqui. E é interessante que o pastor Pedro, lá de Maceió, e pastor de uma linda igreja em Maceió, ele disse, pastor, o meu filho vai para os Estados Unidos estudar teologia. Eu não sei se será se ele está indo... Não sei se vai fazer teologia ou um outro curso. Tá. O certo é que ele está indo para os Estados Unidos estudar, só que ele disse assim, nós vamos, entre aspas, atrasar 1 ano para ele ir lá para Jesus Cop, né, School, a fim de ganhar solidez de caráter na sua espiritualidade. Por quê? Porque dependendo do ambiente na faculdade lá fora é terrível. E ele precisa estar muito bem estruturado na sua fé para não se perder. Pelo contrário, para fazer missões lá, para pregar o evangelho lá, certo? Onde ele for estudar. E eu acho que isso muitos pais deveriam fazer. Muitos pais deveriam fazer, porque aí você prepara, como você disse essa palavra, né? De forma sólida, dando fundamentos para ele chegar lá no campo de batalha. Ninguém pega um soldado e fala, vai direto para o Afeganistão. Tem toda uma preparação de anos para expor ele às maiores batalhas. Então, é um lugar de preparação. E aqui a pessoa vai entender que
Missão não é somente ir para a África fazer tal coisa, ir no sertão fazer tal coisa, não. Tem gente que vai para o Vale do Silício na área da tecnologia. Exatamente. É missão que ele vai fazer lá. Exatamente. Tem gente que vai entrar no governo, tem gente que vai entrar nas escolas e tal. Então, não necessariamente a pessoa vai ser esse missionário clássico que a gente conhece, mas viver uma vida missional. Então, tem alguns pilares. Primeiro, devoção. Então, você vai participar da sala de oração, você vai aprender devoção. É isso que eu ia perguntar aqui para você. Como é que a escola equilibra a espiritualidade profunda, Legal. teologia sólida e prática missionária? Então, porque a gente tem devoção em primeiro lugar. Então, por exemplo, eles acordam e eles têm tempo com Deus a sós, que a gente até falou aqui, mas eles têm ministério ao Senhor. O que é isso? É orar coletivamente e sem pauta, assim. Deus vai dando o assunto, aí canta uma música e tal, então é muito poderoso. Aí vai tomar café e tem aula. Nas aulas, então, nós temos ali a devoção, discipulado, então tanto discipular eles quanto ensinar a discipular, liderança de pequeno grupo, de igreja caseira, sabe? Então eles aprendem a liderar uma igreja caseira, então durante um ano eles vão fazer parte, a gente chama de DNA aqui, né? Uma igreja caseira, aprendendo como é que faz. E tem um quarto pilar que é empreendedorismo. A gente começou a entender que esse missionário de 2026, ele precisa ser um empreendedor também. Então, Muito bom. Pensando no Brasil, com o dólar a R$6, está muito complexo de enviar um missionário, é muito caro para o brasileiro enviar um missionário. Então, ele precisa aprender como é que empreende. Para que, como Paulo, eu fiz tendas, eu não vai parar a missão porque o dólar está alto. Entendeu? Então, a gente ensina empreendedorismo, e tem várias outras funções, que a própria empresa é uma missão. Eles têm contato com o não crente, é muito poderoso aprender a empreender. Então também tem aula disso. Então são os pilares assim, né? Que bênção. Eu fiz uma pergunta aqui, ó. O que mais surpreende os alunos nos primeiros meses de internato? Lembrando que fica um ano, né, praticamente aqui, tempo 10 meses, integral, né? Legal. E, inclusive, agora, eu, através do nosso Ministério Uma Família, nós estamos agora patrocinando, não é, a Gila, para ela fazer um treinamento físico lá com eles 2 vezes na semana. Sim, a gente fala muito sobre saúde mental. Então, mexendo na alimentação deles, mexendo na parte de exercício e tal. Às vezes, você vai lá, assim, de sábado e tal, tem um pessoal correndo por lá e tal. É muito legal, é muito incentivado essa parte também. Porque a gente fica falando sempre dessa integralidade, né? O ser humano como um ser integral, de alma, corpo, né? Espírito. Então, a experiência é interessante que eles vêm muito focados nas aulas, porque o Desascope tem uma vantagem, né? De ser amigo de muita gente. Então, assim... Por exemplo, Alessandro Vilas Boas estava aqui na conferência, ele vem dar uma aula no School, né? Então, o tempo inteiro, assim, eles têm a oportunidade de estar com muitas pessoas muito boas. O senhor vai lá dar aula, eu dou aula, a Val dá aula, Dani, Bravo, Fábio. Levar o código para dar uma aula na área de psicologia lá. Pode ser incrível, está precisando muito. A gente até, desse último ano, a gente falou que precisa aplicar mais, porque está vindo uma galera mais nova, que está com mais dificuldades nessa parte. Então, assim, é muito legal a grade curricular e os professores. Mas, quando você recebe o feedback, é a relação ali que é o grande... Lembra que eu falei? O termômetro da espiritualidade é na relação, é onde dá pau. É no quarto que a coisa vai acontecendo. Então, como eles vão ficar um ano com aquela igreja caseira, e Deus coloca as pessoas específicas do seu lado, né? E aí eles começam a ser moldados ali agora no jiu-jitsu, na aplicação da espiritualidade. Né? Então, assim, uma das coisas é essa relação profunda que eles vão estabelecendo. E, cara, se tornam amigos para a vida inteira. Né? Que legal. Que tipo... Aproveitando o gancho, né? Hoje a gente tem uma equipe lá de 10 profissionais. Quero deixar à disposição lá o pessoal para acolhimento, o que precisar. Falando dessa integralidade, corpo, alma e espírito. Muito bom. A gente pode estar lá. Às vezes tem aluno com crise de ansiedade, às vezes tem um quadro depressivo, às vezes. Por quê? Porque é uma experiência de... Eu já estudei escola interna e é complexo, às vezes. Porque é bem para fora, né? Para fora, exatamente. Coisas que estão lá escondidinhas, que você chegava no seu quarto, ligava lá no Netflix e fingia que nada estava acontecendo. Não tem ali. E aí... Mas é muito legal, porque é tratado, né? Aí, depois de um ano intenso de formação, para onde esses alunos são enviados? Cara, nosso propósito principal é devolvê-los às suas comunidades locais para eles servirem na igreja, né?
Então, um ou outro já está no campo missionário, já temos pessoas aí em outras nações servindo. Por exemplo, uma agora foi para Londres para um serviço com muçulmanos, lá em Londres, tal, para evangelismo de muçulmanos através de um café que eles têm lá e tal. Então, tem já alguns no campo, mas em sua maioria eles voltam para as suas igrejas locais, estão desde o primeiro dia, falando, ó, nós estamos preparando você para voltar. O que você não pode se tornar aqui um crítico de igreja, a minha igreja está errado, não. Deus está te preparando para ser uma voz lá e ajudar e servir. Então, em sua maioria, eles voltam para as suas comunidades locais. Alguns vão para esses, está indo para uma faculdade fora e tal, estão se preparando para outras coisas. Mas esse é o propósito principal, equipar a igreja do Brasil. Né? E os pastores precisam ganhar esta consciência. Nós precisamos preparar aqueles que serão os herdeiros do nosso legado. Sim. Às vezes, o jovem que está vindo aqui para a escola de Jesuscope, ele não vai ser enviado para fora. Não. Mas ele vai ser um daqueles que vai herdar o seu legado. Sim. Porque nada melhor do que a gente ter alguém que vai nos suceder devidamente treinado e preparado para fazer um bom trabalho. Entendeu? Hoje não faz sentido, certo? Você colocar alguém para assumir um legado que foi construído de forma tão séria, criteriosa, responsável, que não esteja bem treinado e bem preparado. Então, os pastores que estão nos ouvindo aqui, incentive os rapazes da sua igreja, as meninas da sua igreja. Né? Porque às vezes não é alguém de condições, mas que é claramente vocacionado. Então é necessário essas pessoas que patrocinam. Exatamente. Terminando agora falando do Talmidim, da importância de nós lermos e estudarmos a palavra de Deus, eu fiz uma pergunta na igreja domingo à noite, né? Se todas as Bíblias desaparecessem, tanto na internet quanto no papel, o que cada um de nós teríamos para transcrever a Bíblia? Muito forte, hein? Muito forte. Então, o que eu tenho? O pastor Edmundo Guilhem, ele tem uma cultura na igreja dele de todos memorizarem um versículo por dia. Uau. Entendeu? Todos. Então, é uma cultura na igreja dele, porque os pais fizeram isso com ele, e ele se tornou pastor de uma grande igreja, então ele estabeleceu isso como cultura também. Então, ele tem um trabalho na internet, nas redes sociais e tal, de memorização de um versículo. Então, todo dia vai. Parece que tem gente que decorou o livro de Provérbios, Salmos, entendeu? Decorou a Bíblia. Já pensou se nós fizéssemos isso? Então, que comece na sua igreja um grande movimento de amor pela palavra de Deus e de estudo sistemático, devocional da palavra. Ô Douglas, nós estamos encerrando, então quero te agradecer. O Cosme vai daqui a pouco gravar um podcast para falar sobre o livro dele, Você Não É a Sua Dor. Você trouxe um livro aí? Para dar de presente pro Douglas? Trouxe, claro. Ótimo, maravilha. Mas eu queria, Douglas, que você deixasse então, dentro disso que você vem fazendo, uma última palavra para quem está nos assistindo aí. Muito bom. Eu quero só incentivar você a fixar os seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e, de verdade, ser tomado por um desejo de se parecer com Ele. Sabe, nós fomos criados, Gênesis 1 vai revelar, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do nosso Pai. E Jesus vem nos mostrar como é que faz isso. Então, que através das disciplinas espirituais, através da oração, da palavra, do jejum, da comunhão, você possa ter os seus olhos fixos em Jesus, no meio da tempestade, no meio do momento difícil, que você não tire os olhos dele e que de glória em glória você seja transformado à imagem dele, para que as pessoas ao seu redor, ao olharem para você, possam conhecê-lo mais e mais. Que você seja um talmidim, um discípulo de Jesus, que você seja uma cópia dele aonde ele te plantou. Deus abençoe muito. Obrigado. E quem quiser adquirir o seu livro? Ele agora está disponível até no Kindle, na Amazon também, e dá para entrar na loja.desascope.com. Então, vou deixar o link depois aqui, loja.desascope.com, que você pode pedir lá que a gente entrega para você. Para quem está fora do país, tem no Kindle também. Vale muito a pena. Douglas, obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe. Cosme, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Olha, como sempre eu falo, compartilhe. Nós não estamos aqui, gente, apenas para brincar de fazer podcast. Nós queremos usar a internet como uma ferramenta
a serviço do reino de Deus. Então, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E nós vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.